Olá, vocês que acompanham aqui a nossa programação na TVI. Estamos começando mais um programa Atualidades. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a ecoterapia, que é um método terapêutico que vem revolucionando a forma de se fazer tratamento de pessoas com necessidades especiais. E para estar conversando sobre isso com a gente tem aqui hoje a participação da Catigiane Brito, ela que é psicóloga, e também o Marcos Faustino, ele que é diretor da ASB, que é a Associação Sul-Baiana de Ecoterapia, certo? Eu queria começar falando um pouco sobre o que é a ecoterapia. A ecoterapia é um método terapêutico, né, que iniciou-se no Brasil em 1989, através da ANDI Brasil, onde neste ano fez-se os primeiros atendimentos ecoterápicos. E esse método, ele é um método educacional também, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multi-interdisciplinar para melhorar a qualidade de vida de pessoas com necessidades especiais. Falando ainda sobre esse método, certo? Como foi que ele surgiu aqui no Brasil? Então, ele surgiu no Brasil, trazido pelo então presidente, na época, presidente da ANDI Brasil, o Coronel Marcon, foi quem trouxe a ecoterapia aqui para o Brasil. E em 1989 iniciou-se a ANDI, né, que logo depois, em 1994, veio para a Bahia através da ABAE, Associação Baiana de Ecoterapia, onde a senhora Maria Cristina foi a precursora da ecoterapia aqui na Bahia. Doutora Catigiane, você como psicóloga, como é o envolvimento dessa área junto a esse procedimento? Então, eu costumo dizer que o psicólogo ele tem múltiplas atividades na terapêutica voltada para a ecoterapia. Que vai desde a triagem, que é feito com os praticantes, ali a gente já acolhe a família, já estuda um pouquinho sobre o histórico daquela criança, a gente chama de praticante, né? E até as sessões de ecoterapia mesmo. Então, a depender da patologia do praticante, a gente cria um plano terapêutico que vem contribuir e buscar um objetivo para o desenvolvimento biopsicossocial desse praticante. Existe algum tipo de diferença de um tratamento para um outro, a depender do objetivo a ser alcançado, ou o tratamento ele é padrão? Se a gente considerar que cada indivíduo ele é particular, ele é subjetivo, aí a gente pensa que sim, existe terapêuticas diferentes, né? Então, como eu falei, a gente traça um plano terapêutico de acordo com a necessidade, a patologia daquela criança, focando no objetivo imediato que a gente quer alcançar, e aí a gente consegue desenvolver e buscar esse comportamento adequado. Marcos, quais são os benefícios iniciais desse tratamento? Como é que uma pessoa que começa a praticar, certo, a ecoterapia, como é os resultados? Bom, depois que a gente se reúne, né, que toma conhecimento da real situação do praticante, e vale salientar que a faixa etária é desde os 3 anos até os 100 anos de idade, o indivíduo ele pode ser praticante da ecoterapia. Depois que a gente toma conhecimento, a gente se reúne para traçar esse plano terapêutico, né? Certo. De acordo com esse plano terapêutico, a gente inicia as sessões e vai fazendo as avaliações. A cada sessão a gente se reúne e vê os avanços que foram conseguidos através daquela sessão, né? E a cada 3 meses a gente faz uma reavaliação no geral do praticante, para que a gente possa observar efetivamente os ganhos alcançados de acordo com aquele programa, com aquele plano terapêutico que nós traçamos para aquele praticante. Vale salientar que esse plano ele não é engessado, né? Certo. Ele é flexível. Ele pode mudar mesmo antes de iniciar a sessão, ou após as sessões a gente pode modificar de acordo com que a equipe, o que esses profissionais, né, vão verificar na aplicação ou na realização da sessão. Então, quer dizer, é um tipo de tratamento que ela tem um plano determinado, porém ela pode ocorrer algumas variantes no percurso a depender do desenvolvimento de cada um, correto? Sim, a partir do desenvolvimento ou não, né? Pode estar acontecendo o desenvolvimento ou pode não estar
acontecendo, a gente tem que modificar. Quando você fala dos benefícios, eles são inúmeros, né? Certo. Desde os benefícios cognitivos, né? Da parte psicológica, e os benefícios motor, da parte física, né? A gente pode entender aí, por exemplo, um praticante que às vezes chega pra gente com hipotonia, não tem um controle do tronco, né? Ele não consegue sequer sentar. Uhum. E após algumas sessões a gente já percebe, né? Que ele começa a ter esse início de controle de tronco, aí ele já passa a sentar, e às vezes, a gente já registrou casos de praticantes que não andava e que após algumas sessões passou a dar os primeiros passos. Existe algum prazo específico para que os resultados eles comecem a aparecer, ou é algo que é imprevisível, não tem como se mensurar? Na verdade, assim, a gente não pode determinar, né, em quanto tempo a gente vai alcançar aquele objetivo. Sim. A ecoterapia, ela é uma terapia contínua, né? Ela é contínua. Muito embora, através dos centros, né, de filantropia, ele determina um tratamento de aproximadamente 24 meses por conta da rotatividade. Certo. Mas a ecoterapia, ela é contínua, ela é para toda a vida. Então, assim, a gente não pode determinar esse resultado em tempo, a gente não pode determinar. Isso, existe uma série de variantes, né? Desde o próprio praticante, né, da vontade. Sim, claro. E até mesmo do meio em que ele vive, da família. Então, tudo isso contribui para o avanço significativo daquilo que a gente busca através da ecoterapia. Então, a gente não determina um prazo, um tempo para isso. Então, aos poucos e gradativamente isso vai acontecendo. Eu entendo dessa forma, então, que a ecoterapia não é um método de cura, de fato, porém de trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas que praticam, Com certeza, correto? com certeza. Não se determina cura através da ecoterapia, e sim essa melhora na qualidade de vida dela. Doutora, como é que fica a questão emocional dos pacientes, certo, durante esse processo? Porque eu compreendo que pode existir no meio do caminho alguma frustração, entende? Então, como é que fica essa relação psicólogo com o paciente? Porque eu imagino que tem que se fazer uma conexão para que não essas frustrações e, consequentemente, desânimos, desistências não ocorram. Como é que vocês realizam esse trabalho emocional do paciente? Então, as frustrações, elas normalmente acontecem quando o praticante ele não consegue alcançar um objetivo que é instruído em alguma atividade, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar a coordenação motora, eu utilizo algumas atividades, alguns brinquedinhos, e ela pode se frustrar, chorar, porque ela não conseguiu concluir aquela atividade, né? Então, a gente utiliza do cavalo para poder minimizar aquele sofrimento que a gente chama por não ter alcançado o objetivo. Então, a gente costuma dizer que o cavalo, ele é um instrumento de ganhos, né, biopsicossocial. Então, a gente sempre utiliza o afeto, né, a comunicação da criança com o cavalo e com a própria equipe para poder reduzir mesmo essa frustração e dar certo. Ou seja, muito além de um tratamento físico, é uma conexão emocional, Exatamente. na verdade, que vem para estar trabalhando também essa questão psicológica dos pacientes, de estar realmente desenvolvendo a questão da autoconfiança, porque eu entendo que a partir de que os primeiros avanços, ainda que mínimos, eles vão surgindo, isso desenvolve aquela autoconfiança que pode ter ficado perdida. Então, existe esse avanço não só físico, mas também emocional. A gente costuma dizer que na literatura a gente percebe que os benefícios da ecoterapia para as questões emocionais, questões psicológicas, é um desses que você falou, autoestima, autoconfiança, né? O aumento do repertório de linguagem, porque a gente tem algumas crianças que são não verbais, ou seja, elas não se comunicam de modo adequado, utilizando a linguagem. Então, através da ecoterapia, a gente consegue estimular a comunicação, utilizando o animal, fazendo a interação com um outro membro da equipe, né? Claro. Então, autoestima, autoconfiança, elevação da autoestima, como eu falei, comunicação, aumento do repertório de linguagem, dentre outros. Acho que é um método que veio realmente para estar mudando completamente a vida dessas pessoas que têm essa necessidade especial, até por essa questão emocional mesmo, de talvez
Porque eu vejo muito a questão psicológica e a física com uma conexão muito Muito forte. Então, quando a gente está bem emocionalmente, psicologicamente, até a nossa parte física ela é afetada. Então, esse bem-estar que isso causa, talvez seja um dos segredos que trazem esse reflexo positivo na questão física do paciente também. E ainda falando sobre isso, quais são os tipos de necessidades especiais das pessoas que praticam a ecoterapia? Existem patologias que são indicadas para a prática de ecoterapia e existem algumas que são contraindicadas. As indicadas são as mais comuns: autismo, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, PC, paralisia cerebral, depressão, dentre outras, né? Você lembra mais de alguma? A questão de síndrome de Down. Tem o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, síndrome de Down. Vítimas de AVC, de AVE. Isso. E as contraindicadas são a esquizofrenia, que não tem indicação. Porque tem alguma causa Por específica? conta dos surtos frequentes, né? Crianças que têm convulsões constantemente, mesmo sendo medicada, quando a convulsão ela não é controlada, infelizmente a gente não indica a ecoterapia por conta do movimento tridimensional que o cavalo oferece, né? Que ele balança, aquele movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, né? Então pode ocasionar alguma situação. Um efeito reverso, na verdade. Reverso, aí a gente não indica. E a equinofobia, que é a fobia a cavalo. Isso ocorre com muita frequência? Não, nós só tivemos um caso de equinofobia, a gente ainda tentou, mas infelizmente não tivemos bons resultados não, então foi melhor dar alta. Sobre os praticantes, certo? Existe alguma indicação com relação à idade? A partir de quantos anos a pessoa pode começar a fazer? Qual é o limite para estar realizando? Como é essa questão da idade? Na verdade, assim, nós passamos a assistir praticantes a partir dos 3 anos de idade. Né? Começa cedo, né? A partir dos 3 anos de idade, a gente já começa com as terapias. E aí, como eu disse, né, vai até os 100, 110, 150 anos. A ASB hoje é o nosso praticante que tem a maior idade, é uma praticante com 64 anos de idade, né? Que ela teve AVC por 2 vezes e que nunca tinha tido uma experiência com cavalo, e aí ela veio ter essa oportunidade dentro do nosso centro de ecoterapia e que melhorou sobremaneira a condição dela, né? A condição dela, e hoje até a autoestima dela está muito elevada, né? Está muito elevada, ela já consegue até ficar em pé, que ela tem limitação motora, mas ela hoje já consegue ficar em pé e já faz muitas coisas dentro de casa, já sem a cadeira de rodas. Pessoas que sofrem esse tipo de paralisia, então pode estar fazendo tranquilamente a ecoterapia, porque realmente beneficia a questão do retorno dos movimentos. Com certeza, porque vale salientar nesse processo que, embora nós tenhamos inúmeros profissionais, né, desde fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, enfim. Todos nós, equitadores, também somos apenas mediadores nesse processo. Eu vou fazer o intervalo comercial e nós voltamos já já aqui no Atualidades. Voltamos aqui com o programa Atualidades, falando hoje sobre a ecoterapia. E agora eu vou querer, Marcos, que você fale um pouco sobre todos os profissionais envolvidos nesse trabalho. Como eu disse no quadro anterior, a ecoterapia é uma terapia que reúne muitos profissionais, né? Então eu elenquei alguns aí, como fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, equitador, psicopedagogo, terapeuta educacional, fonoaudiólogo, entre outros. Embora todos esses profissionais com as suas especialidades, na verdade, na ecoterapia, o terapeuta é o cavalo. Todos nós profissionais que estamos envolvidos nesse contexto, só somos mediadores do processo.
Porque quem oferece todo o estímulo e todo o recurso que o praticante necessita para melhorar a sua qualidade de vida é o cavalo que faz isso, né? O cavalo, através do seu movimento tridimensional, que nenhum outro aparelho se assemelha a ele. Nem mesmo em questões tecnológicas, quer dizer, a gente tem um avanço tão grande da tecnologia, da medicina, e ainda assim o cavalo consegue se sobressair. Tem alguma explicação para isso? Com todos esses avanços, nenhum equipamento hoje existente se assemelha ao movimento tridimensional que ele faz ao passo. Esse movimento é da seguinte forma: ele faz isso simultaneamente, para cima e para baixo, para os lados, para frente e para trás, né? Então, além desse movimento, né, que ele passa os estímulos para o praticante, podemos salientar que a imponência do cavalo, né, e quando você tem uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui de um cadeirante, por exemplo. A perspectiva de visão desse cadeirante é sempre de baixo para cima, né? E quando a gente coloca ele sobre o cavalo, essa perspectiva de visão já muda. Ele já passa a nos olhar de cima para baixo. Então isso já mexe com a autoestima dele, né? Com a autoconfiança. Então um ser como o cavalo de quase 600 quilos, e aí aquele praticante ali em cima, e a gente estimula ele, olha, para você andar você tem que fazer isso, que ele vai andar. Para parar você vai mandar ele parar, ele vai parar. Então ele começa a dizer assim, poxa, eu controlo esse animal, então eu posso muitas coisas nessa vida. Então isso melhora significativamente a qualidade de vida desse praticante. Como é a participação desses outros profissionais? O educador físico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo também, que tem que ter uma função muito importante durante o processo. Então, como é a atuação de cada profissional? Como nós dissemos, quando a gente toma conhecimento da patologia do praticante, todos esses profissionais, muito embora a ASB ainda não tenha fonoaudiólogo, nós tínhamos um educador físico, mas infelizmente teve que se ausentar do projeto. Nós hoje só temos equitadores, psicólogos e fisioterapeutas. Mas cada profissional desse, quando toma conhecimento da patologia e do histórico do praticante, que a gente faz um estudo aprofundado, né? A psicóloga faz a escuta da família, procura saber como é o comportamento desse praticante. Então, cada profissional na sua área, na sua especialidade, observa e estuda a maneira de que utilizar o potencial do cavalo para melhorar essa qualidade de vida dele. Desde que seja fonoaudiólogo, terapeuta educacional, psicopedagogo, dependendo da patologia. Então, nesse caso, você já está com esse projeto desde 2015 nós escrevemos o projeto, colocamos esse projeto em prática em abril de 2016. Certo. E de lá para cá, você tem tido algum apoio específico em termos de governo municipal? Como é essa relação? Bom, a ASB, ela exerce as suas atividades ecoterápicas dentro da área do esquadrão de polícia montada. Certo. Tá? Então, a gente pode destacar a participação do governo de estado através da polícia militar, porque a ecoterapia é um projeto social da polícia militar. Hoje a ecoterapia ela é uma seção dentro do esquadrão de polícia militar que faz parte do organograma, né? Então, o governo do estado, a contrapartida é através do cavalo, do espaço, da assistência médica veterinária e de toda a manutenção desse animal. Eu entendo que seja um custo alto também. Hoje um cavalo ele tem um custo mensal, se tudo correr bem, em torno de R$800, né? Se tudo correr bem. Bom, mas a nossa equipe de profissionais, elas são civis, não são militares, né? São equipes de profissionais voluntários. Hoje nós temos 9 voluntários dentro do projeto e que trabalha de forma gratuita, sem cobrar nada, todas as terças-feiras. Então, a ASB hoje ela faz atendimento de praticantes de 8 municípios da região. E com o aumento, né, das necessidades, ou melhor, com o aumento do conhecimento das pessoas em saber que Itabuna já dispõe de um centro de ecoterapia, infelizmente, ou felizmente eu diria, a nossa fila de espera, ela aumentou. Nós temos hoje 310 pessoas aguardando uma oportunidade para ser atendida no projeto. O que precisa para que faça essa ampliação desse serviço? Hoje nós já tivemos um avanço
no que tange a nossa estrutura física, né? Sim. Nós já temos as acomodações do nosso cavalo, nós já Certo. temos nosso picadeiro, já estamos em fase de conclusão da nossa sala de acolhimento, mas hoje a ASB ela precisaria remunerar o seu profissional para que a gente pudesse ampliar esses atendimentos. Sair da questão filantrópica e Não, partir... continuar com a questão filantrópica, porque eu acho que nós percebemos através de um estudo que mais de 70% dessas pessoas que aguardam, né, essa oportunidade de atendimento são pessoas do poder aquisitivo baixo, né? Então elas de fato não têm condições de pagar por isso. Elas precisam receber esse tratamento. Então, se esses municípios que a gente atende, né, pudesse ajudar a ecoterapia e a gente pudesse remunerar o profissional, hoje nós só fazemos os atendimentos às terças-feiras. Aí a gente poderia atender às segundas, às quartas, às quintas e às sextas, atender todo dia da semana. Quais são os municípios que vocês atendem? Olha, além de Itabuna? além de Itabuna, 72% dos nossos atendimentos são dos municípios de Itabuna. Aí a gente atende Buararema, Pau-Brasil, Ibicaraí, Floresta Azul, Baitaba, Aurelino Leal, Guaraci e Itajuí. Ou seja, são cidades que realmente precisaria dar um apoio para vocês, para que vocês pudessem realizar um trabalho com mais efetividade, abrangindo mais pessoas. E aí a gente sairia. Hoje nós fazemos 160 atendimentos por mês. Sim. Eu passaria a fazer 600 atendimentos por mês e iria assistir todas essas pessoas que estão na fila de espera. Tá? E um grande avanço, uma grande conquista nós tivemos recentemente. Foi a Lei 13.830, em que o presidente da República sancionou essa lei, e essa lei regulamenta a prática de ecoterapia. Sim, né? isso é importante também. Talvez a partir daí possa vir um apoio mais institucional mesmo para essas atividades. Com certeza, porque os municípios, de uma certa forma, vai ter que se adequar. Sim, tá? claro. E um centro de ecoterapia não é uma coisa tão simples. Ela não funciona com muita facilidade como muitos pensam. Né? Vale salientar que, como o cavalo é o nosso terapeuta, e a gente está lidando com um ser dotado de inteligência, mas não ao nível da inteligência humana, e que requer um conhecimento básico para você lidar com o cavalo. Então você não pode pegar uma pessoa que tem limitação física, colocar sobre o cavalo e dizer que está fazendo ecoterapia. Existe todo um trabalho específico, direcionado. Com certeza, desde conhecimentos básicos, a capacitação que esses profissionais têm que ter, né? E hoje a nossa capacitação ela vem de Brasília, nós fomos para Brasília, custeamos isso, nos capacitamos lá através da ANDE, que a ANDE é a referência da ecoterapia no Brasil. Então, se a pessoa acha que pode montar um centro de ecoterapia de qualquer forma e acha que é ecoterapia, lê de engano. Tem que ter muito cuidado com isso, porque você tem que conhecer as patologias. E se você colocar uma pessoa, um praticante sobre o cavalo, sem conhecer quais são as limitações dessa pessoa, ao invés de ajudar, você vai estar agravando a situação. É um trabalho dela. de grande responsabilidade Com mesmo. certeza, né? com certeza, de grande responsabilidade. Doutora Catigiane, como é que fica a relação dos pacientes? Porque eu entendo que é o tipo de atividade que pode ser feito em grupo também, não somente de forma individual. Isso estreita os laços entre os praticantes? Como é que fica essa questão em relacionamento interpessoal? Muito. A prática, ela é prioritariamente feita em grupo, né? Por conta da equipe multidisciplinar. Sim. Né? A gente fala que são 4 profissionais em uma sessão. O condutor, que é quem conduz o animal, a pessoa que lateraliza, né? Que fica responsável pela segurança do praticante, o mediador, que pode ser um psicólogo, um fisioterapeuta, um educador físico, um fono, e o cavalo, que é o terapeuta principal. Então, essa atividade, ela é em grupo, né? Além de atividade em solo que a gente faz quando é necessário, né? E com o familiar. E como é que fica essa questão também da relação da família, certo, com você? Porque eu acredito que acabe virando uma família única, né? Sim. Porque vocês estão todos ali trabalhando em conjunto, buscando o mesmo resultado. E não tem como você não envolver a questão emocional também. Porque eu estou ouvindo vocês falarem e eu queria essa percepção de como é algo grandioso mesmo. Quer dizer, você está vendo ali umas pessoas com deficiências específicas e aí de repente poderia ter uma vida
deprimida, enfim, cheia de dificuldades, e aí realiza um trabalho desse, quer dizer, fica todo aquele envolvimento de verdade, sai do profissional e cai nesse emocional. Como é que fica vocês compartilhando tudo isso? A gente fica com o coração mole, né? Porque a gente realmente abraça a família inteira. Sim. E é recíproco, né? Eles também nos abraçam, né? Eles se envolvem, porque a gente costuma fazer alguns eventos familiares, né? A gente vai ter nossa festinha junina. Que maravilha! E eles sempre participam, então eles buscam, eles contribuem na organização e chega cedo para poder organizar o ambiente. E a criança também participa. Ou seja, então, é uma família é uma de verdade. grande família. É uma grande família. E é muito bom. Eu me emociono bastante, todos nós, né, profissionais. Não tem como, né? A gente acaba se emocionando. Isso. Então, quando você consegue aquele avanço, né? Nós tivemos 2 históricos, eu em particular me derreti todo. Foi com a nossa praticante de 64 anos e um outro praticante que nós temos, né, de 30 e poucos anos, foi vítima de acidente automobilístico. E aí ele está lá fazendo a reabilitação conosco, né, e ele nunca tinha montado o cavalo, então foi uma emoção muito grande. Né, mas quando você fala de emoção, nós chegamos a 42 atendimentos por conta do coração. Sim, né? não tem como separar a questão profissional do coração nessa hora. Quando a proposta inicial do nosso projeto era de atendermos 10, 5 pela manhã, 5 pela tarde. Aí as pessoas chegavam nos procurando, aí um profissional olhava para o outro, e aí, vai deixar embora? Não vai, não tem como, gente. Aí foi pegando um, foi pegando outro, enfim, nós chegamos a 42 atendimentos, Ellen. E quando acontece a empatia, que a gente se apega, eu quero ele, eu quero atender ele, que a gente gosta tanto. Aí, mas não tem como, né? Não é justo com os outros que estão aguardando a filha de espera. Não é um Aí trabalho tem que só profissional, um trabalho realmente emocional. Eu quero estar agradecendo, viu? Obrigada mesmo pela participação. Que agradeço a de oportunidade. no Nós nosso que programa, agradecemos. certo? Foi um momento bem especial mesmo. Eu quero agradecer a todos vocês aí de casa que participaram aqui do nosso programa, que acompanharam. Eu quero dizer para vocês que esse programa é voltado para você, trazendo responsabilidade social, certo? E nós nos encontramos na semana que vem, onde vamos falar sobre tratamentos de beleza e a questão de como fica a questão da mulher e a autoestima dela, que eu acho que é um assunto bem importante, que vem aí nessa era aí onde a gente está lutando pelo nosso espaço, enfim. Então, eu aguardo vocês até semana que vem.